Olá amigos, amiguinhas, estamos aqui reunidos em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso e do Mestre Jesus, para que possamos refletir sobre o Evangelho à luz do Espiritismo. Deus abençoe a todos e que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho dominical, Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 13. Capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E vamos lá nos itens 9 e 10. Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. No item 9. Amemos-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerrada nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seriais felizes. Não mais haveria ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais viveríeis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação. Pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai, para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir, amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmo, pois já sabeis agora que, repelindo um infeliz, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais, por agora, encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única real, então não raro, muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que, no momento, se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra a quem, por felicidade, eu pudera auxiliar algumas vezes e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Então, nesse item, é uma mensagem da irmã Rosália contando o que ela passou como morador de rua, que é o termo que usamos hoje. Qual a diferença entre caridade material e caridade moral? Enquanto a primeira ocupa-se em atender o necessitado com bens materiais, a segunda, que nada custa materialmente falando, consiste em se conviver com o próximo
dispensando-lhe o tratamento e as atenções que gostaríamos nos fossem dispensados. Quando se pratica a caridade material, dá-se do que se tem. Quando se pratica a caridade moral, dá-se do que se é. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. De que modo a prática do amor ao próximo tornaria o homem mais feliz na terra? Eliminando o ódio e o ressentimento e amenizando a pobreza. O rico auxiliaria o pobre com o que lhe fosse supérfluo e mesmo com o que lhe fosse necessário. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito. Dar mesmo do que nos sobra não seria estimular a ociosidade do próximo? Não, pois nem todo carente é ocioso. Ademais, quando ajudamos alguém, não devemos nos preocupar com a destinação dada ao nosso donativo. Esta é responsabilidade de quem o recebe. Nossas sobras de hoje poderão ser nossas necessidades de amanhã. Que reflexo terá a ajuda que prestamos ao próximo quando nos encontramos na vida espiritual? Nossa maior alegria será o reconhecimento e a gratidão daqueles a quem tivermos ajudado aqui na Terra. Nossas doações e ajudas geram gratidões e amizade que nos ajudarão ao retornarmos à vida espiritual. Por que não devemos repelir aquele que nos pede ajuda? Porque repelindo um infeliz estaremos talvez afastando de nós um irmão, um pai, um amigo nosso de outras existências. Muitas vezes nos desesperamos ao reconhecer no plano espiritual irmãos nossos de outrora, naqueles a quem deixamos de ajudar. Por que a caridade moral é mais difícil de ser praticada do que a caridade material? Porque nos exige o verdadeiro sentimento de fraternidade, espírito de renúncia e tolerância, princípios tão contrários ao egoísmo a que ainda estamos presos. A caridade moral que todos podem praticar, nada custa. Porém, é a mais difícil de exercer-se. Como podemos exercitar a caridade moral? Pelas pequeninas ações de cada dia, como tolerar o semelhante, não desejar mal ao próximo, não revidar as ofensas, saber calar, ignorar a má palavra e o mau procedimento, começando sempre pelos nossos familiares. Grande mérito há em um homem saber calar, deixando fale outro mais tolo do que ele. Isso é não dar atenção ao mau proceder de outrem. Isso é caridade moral. Concluindo essa parte da caridade, o preceito de Jesus, amai-vos uns aos outros, manifesta-se na prática da caridade material e moral, sendo que maior valor tem esta última, porque exige de quem a pratica verdadeiro sentimento de fraternidade, espírito de renúncia e tolerância. No item 10. Meus amigos, há muito dentre vós tenho ouvido dizer: como hei de fazer caridade se a miúde nem mesmo do necessário dispõe? Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo que o desespero, as privações, azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo. Eu era como sois, sofria, sentia-me infeliz, mas acreditei no Espiritismo e, vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos disseram: é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi, dizei: Deus usa de justiça igual para com todos. Lembrai-vos dos obreiros da última hora. As crianças, já viciadas pelas companhias de que se acercam e que vão pelo mundo, prestes a sucumbir às más tentações, dizei: Deus vos vê,
meus caros pequenos. E não vos canseis de lhes repetir essas brandas palavras, elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis e, em vez de vagabundos, fareis deles homens. Também isso é caridade. Dizem outros dentre vós, ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos, quando estáis no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus, e Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, como vos deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dá. Às vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela, então, se cala. Ficais certos, porém, de que a pobre escorraçada se fará ouvir logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito, reuni-vos todos sobre essa bandeira, e tereis ventura e consolação. Um espírito protetor, Lyon, 1860. Então, mais um relato, mais uma instrução de um espírito. É possível se fazer caridade quando se dispõe de pouco ou mesmo de nenhum bem material? Sim, mesmo aquele que não dispõe de recursos para fazer a caridade material, encontrará 1000 maneiras de praticar a caridade moral, por meio de pensamentos, palavras e ações. Praticar a caridade material é dar do que nos sobra e até do que nos faz falta. Praticar a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. Como se pratica a caridade por pensamento? Orando por todos os sofredores encarnados e desencarnados, desejando sempre o bem do próximo. Uma prece feita de coração os alivia. Como se pode praticar a caridade por palavras, dando aos nossos familiares e àqueles que convivem conosco um bom conselho, palavras de consolo, estímulo, fé em dias melhores e esperança na misericórdia de Deus. A boca fala do que está cheio o coração. Aquele que tem amor dentro de si o deixa escapar através de palavras fraternas. E a caridade moral por meio de ações, como a podemos praticar? Oferecendo ao nosso irmão um sorriso, tendo para com eles um gesto afetuoso, dispensando-lhe singelas atenções, prestando-lhe pequenos favores, enfim, buscando tratá-lo como gostaríamos de ser tratados. A caridade moral nada custa materialmente falando, mas é a mais difícil de se praticar. Porque a prece, o bom conselho e o gesto amigo são atos de caridade. Porque ao praticá-los estamos doando ao próximo sentimentos e fluidos benéficos que nos exigem quase sempre grande esforço de abnegação e renúncia. Elevar o pensamento a Deus em benefício do próximo é a forma de praticar a caridade moral. Qual a importância da consciência na prática da caridade? A consciência é a voz de Deus a nos chamar para que esgotemos todas as nossas possibilidades em favor do próximo, como único caminho para a felicidade. Deus, em sua misericórdia infinita, nos pôs no fundo do coração uma centelha vigilante que se chama consciência. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. Para concluir, a caridade não consiste apenas na doação de bens materiais. Uma prece por quem sofre, um gesto de consolo, um sorriso de esperança são aspectos morais da caridade, que não tem preço. Encerramos aqui mais uma parte do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita.
Senhor meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por tudo que tens feito na minha vida, pela alegria de viver, por minha família, pelos meus amigos, pelo ar que respiro e pelos dons que me deste. Um bom domingo a todos, que Jesus nos abençoe sempre.